Meu nome é Jasmina Dota Souza e agora eu vou falar sobre direitos políticos. Bom, eu vou trazer a definição do que viriam a ser os direitos políticos. Eles nada mais são do que instrumentos utilizados pela Constituição Federal para garantir o exercício da soberania popular. São poderes conferidos aos cidadãos para interferirem na coisa pública de forma direta ou indiretamente. Eles são considerados direitos fundamentais ao indivíduo, por permitir essa interferência. Eles estão presentes no capítulo 4 da Constituição Federal, mais especificamente no artigo 16. Eles tratam sobre como a sociedade deve conduzir. É algo garantido graças ao nosso sistema de governo, que é a democracia, sendo que ela se divide em três: a democracia direta, onde o cidadão exerce de forma espontânea e de forma direta, como o próprio nome já diz, como ele vai conduzir o bem público; a representativa, onde o cidadão, em sua soberania, juntamente com os demais, escolhem representantes para lidar com o bem público; e a democracia semidireta, que é um sistema híbrido, uma forma pela qual se une tanto a direta quanto a indireta, quanto a representativa em uma só. É uma democracia representativa com peculiaridades da direta, fazendo que o cidadão tenha o poder de interferir em ações estatais. Eles conseguem controlar o Estado, ainda tendo os freios da democracia representativa. E esses direitos nada mais vêm do que o intuito de concretizar a soberania popular. O direito de sufrágio está no caput do artigo 14 da nossa Constituição Federal. É nele que diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, sem distinção. Sendo assim, os direitos políticos promovem uma disciplina do exercício da soberania popular, sendo a soberania popular que materializa pelo sufrágio universal. O sufrágio brasileiro é universal, sendo extensivo para todos, sem qualquer discriminação de qualquer questão econômica, cultural, religiosa, entre outras. Mas a universalidade do sufrágio não é absoluta, porque há uma necessidade de alguns requisitos. Por mais que seja universal, o sufrágio brasileiro tem a restrição à alistabilidade e elegibilidade. E um exemplo disso é a obrigatoriedade do voto a partir dos 18 anos e sendo opcional a partir dos 16. Outra coisa também são os idosos. Não são obrigados os idosos acima de 80 a votar e nem os analfabetos. O plebiscito é realizado no Brasil desde 1993. A população, ela decide sobre uma matéria antes dela ser elaborada pelo Congresso. Ou seja, a população, ela decide como é que vai ser a lei. Isso são apresentadas algumas questões e opções que os legisladores oferecem. Já o referendo está regulamentado pela Lei 9.709/98. O Congresso apresenta à população uma matéria já pronta, ou seja, uma lei já pronta, e o povo tem a opção de acatar ou rejeitar a proposta. Essa é a diferença do plebiscito e do referendo. Olá, tudo bem? Inicialmente eu irei falar sobre a iniciativa popular de lei e, consequentemente, falar um pouco sobre a elegibilidade e inelegibilidade. A iniciativa popular de lei nada mais é do que a possibilidade do povo apresentar um projeto de lei ao Legislativo, onde, atendendo os critérios presentes na Constituição, esse projeto irá tramitar normalmente na Casa Legislativa. Esse projeto ele existe nos âmbitos municipais, estaduais e federal. No âmbito federal, está presente na Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 2º, sendo que lá está presente que é necessário ter pelo menos 1% de assinaturas do eleitorado federal, mais 5 estados no mínimo, sendo que desses 5 estados, 0,3% em cada estado tem que ter assinatura. No âmbito estadual, está presente no artigo 27, parágrafo 4º, onde diz que cada estado ele é independente para criar suas próprias leis. Então, não existe essa possibilidade na Constituição Federal, somente em cada estado. Já no âmbito municipal, está preso o artigo 29, no inciso 13, sendo que lá diz que é necessário, no mínimo, 5% do eleitorado
de cada município, para que essa lei possa tramitar normalmente na Câmara Municipal, da mesma forma que lá na frente no Estado e na União, e sendo aprovado ou reprovado de acordo com a votação que acontecer. Com relação à nossa Constituição, no artigo 14, no parágrafo 3º, ela deixa bem claro quais são os pré-requisitos para que o cidadão possa exercer todos os seus direitos de elegibilidade. Primeiro, nacionalidade brasileira. Segundo, ele está com todo o seu exercício de direito político em dia. Alistamento eleitoral. Tem que estar kit com a justiça eleitoral, título de eleitor, tudo certinho, sem nenhum tipo de problema. Outra, domicílio eleitoral na localidade onde ele quer ser votado, concorrendo do cargo. Outra questão importante para os cargos é a questão da idade. Existe um mínimo de 18 anos e um máximo de 35 anos. 18 anos para vereador, cargo esse que eu fui candidato esse ano, já que estamos em um ano eleitoral. Fui candidato a vereador e pré-requisito é no mínimo ter 18 anos. Quando se fala 21 anos, concorrer a prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal ou distrital. Quando se vai para 30 anos, você pode concorrer a governador, vice-governador de estado ou distrital. E caso você queira exercer o maior cargo eletivo do país, presidência da República, no mínimo 35 anos, onde você pode ser candidato a presidente, vice-presidente ou senador da República. Com relação à inelegibilidade, existe uma lei específica, que é a Lei 64 de 1990, que depois existia uma lei complementar chamada a famosa Lei da Ficha Limpa, onde ela diz o seguinte, a Lei 64 de 1990, que analfabeto está automaticamente inelegível. Existe a possibilidade da perda de mandato do parlamentar por alguma prática vedada da lei, ficando inelegível por 8 anos após o término do mandato. A exemplo do nosso presidente Lula, que está até hoje inelegível por algumas irregularidades no mandato quando ele exerceu a presidência da República. Existe também a possibilidade de abuso do poder econômico e político presente na Lei 64 de 1990, sendo que essa lei ela só irá de fato ser comprovada através do abuso do poder econômico e político quando todo o processo for transitado em julgado. Inclusive nós temos aqui um deputado que é do meu partido, aqui de Feira de Santana, que ele usou da máquina pública, usou do poder e foi enquadrado nessa lei onde ele perdeu o mandato por causa da Lei 64 de 1990, enquadrando ele no abuso do poder econômico e político, que é o ex-deputado Tagino Machado. Existe também um processo de condenação criminal, que também só vai ser após o transitado e julgado. E a rejeição das contas. No meu caso específico, eu fui candidato a vereador, não venci a eleição, mas eu tenho que prestar conta, mesmo não vencer na eleição. Se tiver algum problema de prestação de conta nesse sentido, eu posso ficar inelegível também por 8 anos. E se tiver no mandato, fizer alguma prestação de conta equivocada ou improbidade administrativa, algum erro, você também irá prestar essa questão da inelegibilidade por rejeição das contas em exercício do mandato. Nacionalidade brasileira. A Constituição Federal permite somente que cidadãos brasileiros participem do processo eleitoral como candidatos. Os cidadãos brasileiros se dividem em natos e naturalizados. O que seriam os natos? São os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Neste caso, prevalece o jus soli, que é o direito do solo. São também brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Um outro caso de brasileiro nato são os nascidos no estrangeiro, filhos de pais brasileiros, ainda que não esteja a serviço do Brasil, desde que venha a residir no território nacional e optem a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Nestes casos, prevalece o jus sanguíneo.
sanguínea. Os brasileiros naturalizados são os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira. Nos países de língua portuguesa, é exigido apenas a residência por apenas 1 ano de ininterrupto e idoneidade moral. Os estrangeiros de outras nacionalidades que desejam adquirir a nacionalidade brasileira devem residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e sem condição penal. E que requeiram a nacionalidade brasileira. Com a nacionalidade brasileira, o cidadão passa a ser elegível. Alistamento eleitoral. Não basta ao cidadão preencher os demais requisitos necessários à fruição dos direitos políticos, se não providenciar junto a um órgão competente sua inscrição como eleitor. A vida em sociedade pressupõe regras, e para que se verifique se o cidadão realmente reúne as condições para votar e ser votado, a Constituição e a legislação infraconstitucional exigem que sejam cumpridos certos formalismos. Todo aquele maior de 18 e menor de 70 anos de idade que sejam alfabetizados e capazes de estar obrigados ao alistamento, por expressar determinação constitucional prevista no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Quanto aos maiores de 70 anos, aos analfabetos e aos maiores 16 e menores de 18, o alistamento é facultativo. Aos menores de 16 anos, aos incapazes em razão de problema mental, aos estrangeiros e aos conscritos, é vedado o alistamento. Como visto, para alguns, o alistamento é vedado. Para outros, o alistamento é obrigatório. Pleno exercício dos direitos políticos. O que seria? Trata-se da ausência de impedimentos para votar e ser votado. Para que o indivíduo possa ser candidato, ele tem que estar pleno gozo dos direitos políticos na data do pedido de registro da candidatura. Ou seja, aquele que pretende candidatar-se tem um limite temporal para regularizar a sua situação. Caso esteja algum impedimento, e não deixando para a data da posse, como muitos argumentam, a suspensão dos direitos políticos incide na capacidade eleitoral ativa e passiva. No entanto, o indivíduo inelegível está impedido no que tange a sua capacidade passiva, mas não a sua capacidade ativa. Ou seja, o inelegível pode votar, estando impedido apenas de votar nele mesmo. Assim, não se confunde inelegibilidade com suspensão dos direitos políticos. Olá, vamos falar um pouco da perda e da suspensão dos direitos políticos no nosso país, e que está elencado no artigo 15º da nossa Constituição. Vou ler o caput aqui para vocês. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos seguintes casos. Aí nós temos aí os incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Depois vocês dão uma lida. Eu vou traçar agora aqui um pouco da diferença entre a perda e a suspensão de direitos políticos. Como eu falei, estão elencados no artigo 5º, não existe no nosso país a cassação dos direitos políticos. O que há é a perda ou suspensão destes. A diferença entre ambos é que a perda tem um prazo indeterminado e a suspensão tem prazo determinado. Porém, nas duas hipóteses, é possível readquirir esses direitos. Vamos lá, eu vou dar um exemplo dessas hipóteses para vocês. As hipóteses de perda dos direitos políticos são: quando cancelada a naturalização, mediante ação para cancelamento da mesma, artigo 12, parágrafo 4 da Constituição Federal, ajuizada pelo Ministério Público Federal, sendo cabível caso de atividade nociva ao interesse nacional, ou a aquisição voluntária de outra nacionalidade. Via de regra, quem se naturaliza perde a nacionalidade originária. Princípio da anualidade eleitoral. Princípio esse, certo, que está no artigo 16 da nossa Constituição Federal. Vou estar dando uma lida para vocês e depois eu vou dar uma explicaçãozinha, tá bom? No artigo 16, no caput, diz assim: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano na data da sua vigência. O que isso quer dizer? É uma lei, certo? Que ela tem, a vigência dela é imediata, assim que ela é publicada,
né? A vigência dela é imediata, ela já faz parte do nosso, vai fazer parte dos nossos códigos, certo? Porém, a aplicabilidade dela só será possível nas eleições seguintes, certo? Com um ano dela publicada, ela vai ter a sua aplicabilidade, certo? O que eu posso dizer para vocês? Que uma lei que a eleição é de 2022, certo? Se for feita alguma alteração no Código Eleitoral, isso só será válido para as eleições do ano seguinte, certo? Por conta da anualidade eleitoral. Seguindo essas regrinhas que tem aqui no artigo 16 da nossa Constituição Federal.